Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha Cerro Corá FM 91.5, também o portal e a TV Web Ponta Porã informa. Vamos lá com as informações esportivas nesta sexta-feira, né? Nós vamos falar de Libertadores, depois de eliminação, né, de Flamengo e Atlético Paranaense, o Grêmio se juntou ao Palmeiras e ao Santos como brasileiros classificados para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Depois de vencer o jogo de ida por 2-0 no Paraguai, o time gaúcho recebeu e venceu o Guarani, né, do Paraguai, mais uma vez pelo placar de 2-0, com o time totalmente segurado, né, na Arena do Grêmio na noite de ontem. Logo aos 2 minutos, Rodrigues fez o gol e nos acréscimos do segundo tempo, né, foram marcados os gols do Grêmio. Agora o Grêmio vai fazer um duelo brasileiro contra o Santos nas quartas de final da Libertadores. A Conmebol deve confirmar nos próximos dias as datas e horários dos dois jogos entre as equipes. O time paulista terá a vantagem de decidir em casa. O Internacional, arquirrival do Tricolor, ainda joga sua classificação em duelo atrasado contra o Boca Juniors. Perdeu a primeira, né? Perdeu a primeira por 1-0 em casa. E falando do jogo, mesmo em vantagem, o Grêmio começou a partida fazendo pressão e não demorou para abrir o placar. Logo aos 2 minutos, Cortez fez um cruzamento de primeira na área e Ferreira, que foi escalado de última hora por conta da lesão muscular do Luiz Fernando, apareceu para empurrar a bola para o fundo das redes. O lance ainda foi analisado pelo VAR, né, antes de ser confirmado, mas foi confirmado. Já aos 13, foi a vez de Thurin ficar bem próximo de ampliar para o Grêmio. E mais um cruzamento de Cortez. O atacante chutou de bico, mas a bola pegou muita força e acabou saindo por cima do gol. A resposta do Guarani, o Guarani até que veio, né, veio bem teve resposta, né, mas o Grêmio controlou o jogo. Na volta do intervalo, o ritmo da partida ficou mais agitado, com o time paraguaio buscando o empate e o Grêmio focado em ampliar ainda mais a vantagem. Em um desses lances, aos 7 minutos, Silva recebeu na entrada da área, chutou forte, mas o goleiro Sérvio fez defesa. Aos 18, o time brasileiro até chegou a balançar as redes com o Isaac, pegando uma sobra, mas como houve impedimento no lance, o árbitro invalidou o gol. De qualquer forma, o duelo continuou movimentado. Aos 33, Thurin pegou o rebote do goleiro Sérvio, mas de frente para o gol, acabou chutando por cima. Nos minutos finais, o time paraguaio perdeu a cabeça e teve 2 jogadores expulsos. Com mais espaço, o Grêmio aproveitou para marcar o segundo gol, que decretou a vitória por 2-0 aos 47. Maicon lançou Diego Souza, que deu um toque para Rodrigues, só mandar para o fundo das redes, fazer 2-0, o Grêmio classificado, né? 3 brasileiros classificados por enquanto, né? O Grêmio, o Santos, que vão fazer o confronto aí, né? O Palmeiras e o Inter ainda joga, né? Perdeu a primeira partida para o Boca Juniors, ainda tem possibilidade de classificação. Vamos ver o que acontece com os brasileiros aí na próxima fase, né? Do campeonato da Copa Libertadores, né? Que vale vaga aí que é pro campeão, né? Ao Mundial de Clubes, né? Vamos ver se algum time brasileiro consegue aí o título do campeão da Copa Libertadores deste ano. Tem chance, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ontem nós tivemos também a Sul-Americana, a Copa Sul-Americana com o Vasco eliminado, né? Infelizmente o Vasco deu adeus. A Copa Sul-Americana definiu ontem, né, os confrontos das quartas de final. O domínio é argentino, com 4 equipes dentre eles, né? O Defensa e Justiça, que eliminou o Vasco da Gama. A única equipe do país do futebol viva na competição é o Bahia, do Mano Menezes. Lanús, da Argentina, e Independente vão fazer um dos confrontos. Depois tem Vélez Sarsfield, da Argentina, contra a Universidade Católica do Chile. O Bahia enfrenta o Defensa e Justiça e o Júnior Barranquilla da Colômbia vai enfrentar o Coquimbo Unido, né? Falando do jogo, o Trem-Bala acabou caindo em São Januário ao perder para o Defensa e Justiça por 1-0 após empate por 1-1 na Argentina. O Defensa, inclusive, vai pegar o Bahia, né, que avançou na terça ao segurar um 0-0 com o União Santa Fé fora de casa. Além da equipe argentina, avançaram na quinta, né, o Júnior Barranquilla e a Universidade Católica do Chile. Os colombianos classificaram mesmo com a derrota para a União La Calera por 2-1, uma vez que levou a melhor nas penalidades máximas. Já o clube chileno carimbou sua classificação, mesmo perdendo em casa do River Plate do Uruguai, né? Tudo porque derrotou o rival lá no Uruguai por 2-1. A Universidade Católica vai pegar o Vélez, já o Júnior terá pela frente o Coquimbo Unido. Então está definido também a Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, nós tivemos um jogo ontem, né? Vamos ver aqui qual jogo que nós tivemos. O São Paulo, que chegou à liderança, né? Fernando Diniz merece. O técnico Fernando Diniz merece celebrar a liderança do Campeonato Brasileiro, um dos técnicos há mais tempo no cargo no país.
Ontem ele comandou o São Paulo na vitória por 3-0 sobre o Lanterna Goiás em Goiânia e viu o clube chegar aos 44 pontos na tabela, 2 a mais que o vice-líder Atlético Mineiro com um jogo a menos. O jogo era adiado da primeira rodada. Diniz sempre viveu sob olhares de desconfiança, né, da torcida e de parte da própria diretoria. Apoiado quase que exclusivamente pelo diretor Raí, o treinador colhe os frutos do seu trabalho que várias vezes na temporada esteve a ponto de ser interrompido por uma demissão. O técnico amadureceu nos últimos meses e criou casca, né? Se antes a equipe insistia em sair jogando dentro da sua área, mesmo quando sua defesa era pressionada, agora o time parece ter encontrado aí um ponto de equilíbrio entre o chutão e o toque de bola, né? Necessário para qualquer time que tenha em mente a conquista de um título. Durante a temporada, no momento de maior pressão após a eliminação no Paulistão, com derrota para o Mirassol no Morumbi, o técnico trocou a defesa e apostou em Brenner como principal atacante. Aos poucos, o time acabou encorpando, ganhou ainda mais força após vencer o então favorito a todos os títulos do ano, Flamengo, né, no Maracanã, em um dia de exibição de gala, fez 4-1 pelo Brasileirão, né, e mostrou que poderia chegar à liderança. E chegou, né, chegou. Na quinta-feira a missão não era das mais difíceis, né, quando se faz uma análise de que o adversário era o Goiás, né, um arremedo de time que troca poucos passes e está afadado ao rebaixamento da Série B. O lado psicológico era o que mais poderia pesar para os jogadores do time paulista, né? Perderia para ele mesmo, mas não perdeu. 3-0, o São Paulo é líder do campeonato. Nós tivemos também pela segunda divisão o Avaí jogando, né? O Avaí que acabou ficando no empate aí, né? Com um gol de Getúlio aos 43 minutos do segundo tempo, o Avaí buscou o empate por 1-1 com o Operário na noite de ontem no estádio Germano Krieger, pela 26ª rodada da segundona do Campeonato Brasileiro. Aliviou um pouco, né, a pressão em cima do técnico Geninho. Com o resultado, o time de Ponta Grossa chega aí aos 34 pontos na 11ª colocação, enquanto que o Avaí, que conheceu seu terceiro tropeço consecutivo, ficou na 7ª colocação com 37 pontos. Né? Fizeram um duelo equilibrado e ficaram no empate. Vamos ver se eu tenho aqui a rodada completa aí do campeonato brasileiro da segunda divisão, né, Tião Prado? Nós temos aí já o início aí da competição, da rodada, 26ª rodada, com o Avaí empatando com o Operário. E deve ter sequência aí, né? Vamos ver aqui qual que é a sequência do campeonato brasileiro da segunda divisão, para que a gente possa passar aqui para os nossos ouvintes. Série B do Campeonato Brasileiro, que começou ontem, né, com o Avaí empatando, né? Vamos lá. Nós temos a 26ª rodada, sequência, amanhã, né? Vamos ver aqui. Aliás, hoje, 15 horas, Oeste e Guarani, jogo lá em Barueri. No Barradão, em Salvador, o Vitória enfrenta o Confiança. No Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta joga contra o Paraná Clube. E amanhã, sábado, tem Juventude Chapecoense no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O CSA enfrenta no Rei Pelé o América Mineiro, né? O Sampaio Correia joga contra o CRB no Castelão, lá em São Luís do Maranhão. No Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro vai enfrentar o Brasil de Pelotas. Na Arena Pantanal, o Cuiabá joga contra o Botafogo. E no domingo encerra a rodada com o Figueirense jogando contra o Náutico, né? Então começou com o Operário e Avaí 1-1 e tem a sequência do Campeonato Brasileiro aí no final de semana. Na primeira divisão, a rodada começou na quarta-feira com Fortaleza e Corinthians empatando em 0-0. Aí tem neste sábado no Newton Santos, no Engenhão, clássico entre Botafogo e Flamengo. Na Vila Belmiro, clássico paulista, né, 16 horas, Santos e Palmeiras. Ainda no sábado, 18 horas, o Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense. Na Itaipava Arena Fonte Nova, lá em Salvador, o Bahia joga contra o Ceará às 18 horas. Ainda no sábado, no Couto Pereira, em Curitiba, às 20 horas, o Coritiba joga contra o Red Bull Bragantino. No domingo, 15 horas, tem São Paulo e Sport no Morumbi. Grêmio, na Arena do Grêmio, joga contra o Vasco da Gama, às 16 horas, 15 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Às 18h15, né? 17h15, horário do Mato Grosso do Sul, tem Atlético Mineiro e Internacional no Mineirão. E no Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético Goianense vai fazer o clássico contra o Goiás às 19 horas da segunda-feira para encerrar aí a 24ª rodada
do Campeonato Brasileiro, que começou no meio de semana com o Corinthians empatando com Fortaleza em 0-0. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na Cerro Corá FM e também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.